Abra sua Bíblia comigo, por favor, Mateus capítulo 22. Vamos continuar conversando. Mateus capítulo 22. Eu quero o versículo 34. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Assim como os saduceus ouviram as tuas revelações, nós queremos ouvi-las e compreendê-las. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, fala ao nosso ouvido, ministra ao nosso coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Jesus estava todo enrascado, porque toda vez que ele se dirigia para Jerusalém, ele era cercado pelos religiosos. E aí, se a gente for ler com carinho, o capítulo 22, vai dizer para nós, a partir do verso 23, que um grupo específico de religiosos, chamados saduceus, cerca Jesus para falar a respeito de ressurreição, a respeito de vida após a morte. E aí eles questionam Jesus, querendo saber a resposta de Jesus. E Jesus responde a eles de uma forma clara e prática, que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Diga glória a Deus por isso. E aí, é claro que um grupo religioso, os saduceus eram um grupo religioso, político e governamental, e eles tinham domínio sobre a Judéia. Então toda a região da Judéia tinha como direcionamento a visão dos saduceus. Todo mundo ouvia as histórias, as interpretações da Bíblia Sagrada, mas nas regiões da Judéia, a influência dos saduceus era muito grande. Então você imagina você chegar para um grupo que estuda os livros e de repente você entra com uma mensagem paralela, dizendo que há vida sim após a morte e que existem outras coisas, quem vai ressuscitar, quem não vai ressuscitar, e são regrinhas religiosas que vão corrompendo a escritura na totalidade. Então quando eles começam a falar com Jesus, Jesus entra na palavra e ele fala, para mim, uma das frases tremendas, no versículo 32, ele diz: e assim Deus declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então ele deixa claro ali a sua posição sobre o que ele acreditava. E é lógico que o que Jesus acreditava era o que realmente estava escrito na lei, estava determinado pelo Senhor. E aí o outro grupo que estava observando, os fariseus, viram os saduceus serem envergonhados, porque vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Eles perguntaram o que quiseram, numa tentativa de fazer Jesus tropeçar, e Jesus deu a eles uma resposta à altura. E aí o outro grupo religioso, que a Bíblia vai chamar de fariseu, ficou rindo, né?
torcendo. Qual o problema da minha risada? E ficaram debochando, né? Aí a Bíblia vai entrar para nós no versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, falando na linguagem de hoje, Jesus tirou onda com eles, né? Eles saíram de lá envergonhados. Um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: o que isso quer dizer? Que aquele que perguntou sabia a resposta. Quando ele diz experimentando-o, o texto está querendo dizer que ele pergunta para ver o que Jesus vai responder, mas ele já sabia a resposta, né? Ele quer saber se vai ter algum desvio da conduta ou da explicação. E aí 36 diz: mestre, chama Jesus de rabi, né? O conhecedor também. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, ele começa contando a história que eu falei domingo passado, né? A estrutura da linguagem. Ele usa o hebraico, ele usa o ahavá, a tradução que fala desse amor pleno, sacrificial. Esse amor essa palavra que é a junção de duas outras menorzinhas, que significa dar. Quem estava aqui domingo? Dar ao amado, é a junção dos dois pedacinhos de palavra. O ahavá significa dar ao amado. O texto do Novo Testamento foi escrito em que língua? Tem alguém hoje aqui, gente? O pessoal está no Maracanã ainda? O Novo Testamento é escrito em que língua? Grego. Então, quando esse livro chega, a palavra que está aqui no lugar de amarás é ágape. A tradução do amor, ágape, no grego é relativo ao amor, ahavá, no hebraico. Então eles estão falando do mesmo amor, da mesma intenção, da mesma função, da mesma proporção. Então não tem conversinha. Não tem conversinha. Apesar das palavras serem faladas em idiomas diferentes, nesse caso aqui, o significado é o mesmo. E profundo. Vou te dar um exemplo para você entender. Jesus falava que idioma? Que idioma Jesus falava? Hebraico. Que idioma o Novo Testamento foi escrito? Está escrito para mim e para você na Bíblia Sagrada. Jesus dizendo: eu sou o alfa e o letras gregas. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse: eu sou o alfa e o ômega. Por quê, pastora? Porque Jesus falava hebraico. Ele nunca falou essa frase. Essa frase foi traduzida para o grego. O que Jesus disse? Eu sou o Aleph e o Taf. Ele fala na língua dele, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Ele não diz: eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, que é a outra letra. Pastora, não é o mesmo significado? É, por isso que eu estou te dando esse exemplo. São linguagens diferentes, palavras diferentes, mas nesse caso, mesmo simbolismo. Alfa e ômega, Aleph, Tav. Se fosse no nosso idioma em português, Jesus ia dizer o quê? Eu sou o A e o Z. Fica feio, né? Ainda bem que ele falou em hebraico. E aí, a Bíblia vai dizer para nós que ele narra o que já está escrito em Deuteronômio, em Levítico, em muitos textos que falam da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o mais importante.
E ele então disse para nós precisamos enxergar a Deus e aprender a manifestar esse sentimento de doação para Deus em primeiro lugar. Eu não sei se você entendeu, mas ele coloca isso na sua frente. Porque o segundo versículo que ele dê, ele diz: o segundo mandamento, que é semelhante porque tem os verbos iguais, as ações da mesma patente, mas níveis diferenciados. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que o primeiro é o mais importante. Então é mais, eu vou falar, é mais importante para Deus você aprender a amá-lo do que amar a si mesmo e amar o seu próximo. Pastora, não é lei igual? É, mas você entende que ele disse: esse é o primeiro e o mais importante. E nós costumamos a fazer o contrário. A gente primeiro começa a pregar o amor para nós, o ahavá para nós. O que é dar ao amado? Se o amado sou eu, o que eu vou dar ao amado? Eu preciso dizer para o amado o quanto ele é importante. Eu preciso dizer ao amado o quanto ele é bom, o quanto ele é legal, o quanto ele merece ser honrado, o quanto ele merece uma oportunidade, porque ele sabe o que ele está fazendo. Tudo isso é uma promoção que nós fazemos para nós mesmos. Como que nós amamos a nós mesmos? Como que você se ama? Dá exemplo aí. Você olha no espelho e diz: eu me amo. Como que você se ama? Você enxerga os seus defeitos, mas está tudo bem, porque isso não diminui o amor que você tem por você mesmo. Você sabe que tem dia que você vai vai acordar com o rosto cheio de espinha, mas isso não muda a sua essência. Você continua sabendo quem você é, e você vai continuar olhando para o espelho dizendo: com espinha ou sem espinha, parceiro, parça. Eu me amo. Por que eu me amo? Porque ele me amou primeiro. Porque ele cuidou de mim, ele me resgatou, ele me tratou, ele me libertou, ele me purificou. E hoje eu posso olhar para o espelho sem medo e dizer: com erros, sem erros, rachada, remendada, colada, feita de novo, eu aprendi a me amar. Porque quando eu olho para mim, eu vejo ele. Quando a gente se ama, a gente faz coisa por nós. Você vai no shopping e você diz assim: eu vou me mimar. E eu gosto de fazer isso todos os dias. Por isso que o bispo tirou meu cartão de crédito. Olhar e dizer: eu mereço, cara. Eu trabalho 30 dias, 7 vezes 0. Estou lascada. Não tenho tempo nem para respirar. Aí você chega na loja e olha aquele panetone de R$190, que você vai comer em 3 dias e vai pagar em 10 meses. Mas aí ele diz: eu me amo. E eu vou comprar e não vou dar para ninguém, porque é tudo meu. A gente faz isso com a gente. A gente gosta de se mimar. A gente gosta de dizer pra gente mesmo: para de bobagem. Você é muito mais do que essas pessoas falam de você. Quando a gente se ama, eu estou falando de gente que se ama, amém? Que o assunto é esse aqui. Nós estamos falando de trás para frente. Quando a gente se ama, a gente faz coisas por nós. Uma coisa importantíssima que a gente aprende quando a gente se ama: a gente aprende a se perdoar. Eu errei, fiz bobagem, mas não tinha intenção não. Não vou ficar com esse ranço dentro de mim. Por quê? Porque eu olhei para mim e eu vi que eu não tive motivação para fazer essas coisas erradas. Aconteceu. Quando a gente se ama e a gente se valoriza, não é qualquer conversinha que te leva.
Não é qualquer historinha que te leva. Você mede e diz: meu valor é muito maior do que esse. A gente começa a entrar num nível de aprender que se a gente não fizer pela gente, pode ser que ninguém faça. E aí vem Jesus, para o intérprete da lei, um homem conhecedor de todas as escrituras, conhecedor de Deuteronômio de frente para trás, de Levítico de frente para trás. E ele diz: fala para mim quais são os mandamentos mais importantes da lei. E ele começa dizendo: Ahavá. Aprenda a amar esse Deus, se dando por amor. Se dê por amor. Dê no seu emocional. Se ele te pedir o teu coração, se ele pedir as tuas dores, se ele pedir o teu rancor, se ele pedir a tua falta de perdão, entrega para ele por amor. Eu lembro perfeitamente do primeiro carnaval que eu passei depois que eu aceitei Jesus. Eu falei para Jesus: ok, já entendi o recado. Porque eu não sei se você sabe, algumas pessoas aqui não sabem essa história. Meu pai foi da Portela há muitos anos, 20 anos, ritmista da Portela. E me colocou nesse ambiente. E eu amava desfilar. E eu fui para a igreja. Novembro, fui o primeiro retiro da igreja. Aceitei Jesus e fui logo em seguida para o retiro. E no retiro começaram a falar de guerra espiritual, de mundo espiritual, de demônio. E eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Falei: ai. E eu estava ouvindo o discurso da bispa. Aquilo cortando em mim e eu pensando: mas a fantasia já está lá em casa. Eu trabalhava o ano inteiro para poder chegar. Trabalhava dizendo fisicamente, né? Corria na praia. Quem escuta nem acredita. Acho que depois que a gente converte de verdade, a gente aposenta. A gente pensa assim: agora esse corpo não é para cá, é do Senhor, está tudo certo. Eu corria com peso na perna para poder aguentar o peso da fantasia. E eu pensando: está lá em casa, está lá em casa. E aí eu cheguei para a bispa da igreja e disse: preciso falar uma coisa com a senhora. Eu ouvi o seu discurso aí, a sua pregação aí. Ó, foi forte o negócio, hein? Mas eu queria falar um negócio. Eu desfilo todo ano. E a fantasia está lá em casa. E eu faço o quê? Aí ela disse assim: vai desfilar. Falei: gente, essa igreja é a minha igreja. Acabei de descobrir que eu nasci para servir nesse lugar. Aí eu falei: é sério? Ela falou: é. No meu discurso não vai adiantar se você não passar pela experiência. Vai. Eu quero que Deus abra os seus olhos espirituais. Para que aquela mulher foi falar isso? Para que você não tire as conclusões pelas minhas palavras, mas por você mesmo. Essa parte final eu esqueci do discurso. Chegou o carnaval, me embonequei na fantasia e fui para desfilar, irmãos. Quando eu entrei na Sapucaí, vou cortar a história. Quando eu entrei na Sapucaí, eu perdi a visão, fiquei com a visão toda preta e branca. E as cenas eram em câmera lenta. Então eu olhava as pessoas no camarote, bebendo, se prostituindo, usando drogas. Um ambiente, eu comecei a ver coisas que eu nunca vi, porque eu entrava e saía, eu desfilava e ia embora para casa. E eu comecei a ver tudo que aquela mulher tinha ministrado, a guerra dos demônios. Cada escola de samba que entra é uma guerra de demônios. O lado direito contra o lado esquerdo, o lado A contra o lado B. É verdade. E aí eles se degladeiam no alto, é uma coisa aterrorizante para quem tem visão espiritual. E eu ficava olhando para o relógio, eu queria que aquilo acabasse. Eu queria sair dali o mais rápido possível. E aí passei por essa experiência. Qual foi a conclusão que eu tive? Carnaval. Tô fora, carnaval não é mais para mim. Agora eu sou crente em Jesus. Agora eu sou crente. Eu conheci a palavra, tive experiência. Carnaval do ano seguinte,
Eu já passei o ano todo fora da minha rotina, porque eu não fui para ensaio, eu não fiz treino. Quando chegou o dia do desfile, eu me tranquei no quarto. Eu dizia para Deus: eu estou trancada aqui por sua causa. Porque o Senhor sabe que se não tivesse o Senhor na minha vida, eu estava lá no tutuque. Eu só estou trancada aqui porque eu aprendi a te obedecer e a fazer aquilo que você quer. E eu não vou por sua causa, mas se não fosse o Senhor... Eu parecia uma louca, mas deixa eu te dizer uma coisa. Foi a minha primeira manifestação de arravá para o Senhor. Porque eu estava dizendo para Ele: talvez eu não tenha muita coisa para te dar, mas nesse momento o meu coração queria estar no mundo. Mas eu não vou te dar o meu desejo, porque eu aprendi a te amar. O arravá é sacrificial. O arravá é você dizer: você não vai lá na rodinha dos amigos? Vou não. Mas por quê, cara? Tu sempre foi. Não quero mais ir. E você dizer para o Senhor: eu não estou indo por sua causa. Não é a religião, não é a igreja, é o Senhor. O arravá compreende o dar e se manifesta dessa forma poderosa. Então Jesus disse para eles: vocês precisam aprender a amar a Deus, trabalhando o dar sacrificial, trabalhando de uma forma onde todas as áreas da sua vida vão ser moídas por esse amor. A gente aprende a dizimar e ofertar porque aprendeu a amar a Deus. A gente para de escolher namorado e namorada, marido e esposa, e começa a orar a Deus por amor a Deus. Porque você tem dedo podre, você escolheu errado a vida toda. E depois que você aceitou Jesus, você disse para o Senhor: Senhor, toma minha vida sentimental em tuas mãos. O que você está dizendo para o Senhor? Eu te amo, Senhor, que eu estou abrindo mão da minha escolha. Eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio para entregar na tua mão e deixar que o Senhor opere sobre mim. Isso é manifestação de amor. A minha pergunta para você essa noite é: o quanto você tem aprendido a se sacrificar por esse Deus? No serviço, no dar emocionalmente, no dar fisicamente. Quando você começa a dizer não ao álcool, você diz não às drogas. Irmão, ninguém que parou de beber deixou de gostar. Isso é a maior hipocrisia do mundo. Eu aceitei Jesus, me converti, nunca mais gostei de cerveja. Mentira, tu gosta do negócio. A gente não deixa de gostar, a gente para de beber. Ninguém deixou de gostar do cigarro, a gente para de fumar. Porque a gente entende que são coisas que fazem mal. Há oportunidade mil no mundo espiritual. A gente para. Isso é o sacrifício, isso é sacrificial, é o amor que dá. Aí Jesus diz: depois que você entender esse negócio, você vai entrar no segundo meu mandamento. E ele diz assim: o segundo semelhante a esse é semelhante porque aparentemente demonstra a mesma habilidade, mas tem hierarquias diferentes. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma frasezinha desse tamanho, irmão, que explode a nossa cabeça. Primeiro, começando de trás para frente. Como a ti mesmo. Primeiro eu preciso entender que tipo de amor é esse que eu tenho em relação a mim mesmo. O que eu faço por mim? Sabe o que você faz por você? Você se defende. Vou deixar ninguém falar mal de mim, não. Não vou deixar ninguém fazer isso comigo, não. Por quê? Porque você se ama. E você se sente injustiçado se as pessoas fizerem isso com você. Então você vai em defesa de você mesmo. Não cutuca o irmãozinho que está do lado, não. Fica feio, né? A gente vai em defesa da gente mesma. A verdade é uma só. Na hora da dúvida, do aperto, se você tiver que matar por você, para se defender, você vai fazer. Por quê? Porque é você, sobre você.
Se alguém tiver que apanhar, você vai empurrar o outro na roda, você vai sair. Por quê? Porque você tem que cuidar de você, é sua obrigação. O problema é que ele faz uma comparação. E ele diz, da mesma maneira, da mesma intensidade, debaixo do mesmo propósito, da mesma verdade que você faz por amor a si mesmo, eu quero que você faça pelo próximo. E aí primeiro a gente precisa entender quem é o próximo. Essa palavra no hebraico, ela diz, todo aquele que cruzou o meu caminho sem ter um elo de parentesco. Vou repetir. O próximo é todo aquele que cruza o meu caminho sem eu ter sobre ele algum elo de parentesco. Ou seja, é uma pessoa que você não tem interesse nenhum nela. Ela é um Zé Ninguém para você. Você não conhece a história dela, você não conhece a vida dela, você não sabe o que ela tem no seu coração, se é de verdade, se é de mentira. Mas em um momento da história da sua vida ela cruzou o teu caminho. E uma das principais palavras que Jesus fala isso é quando ele trata a respeito do bom samaritano. Que ele conta essa parábola e ele coloca o ferido lá, né, o assaltado, sendo visitado por 3 tipos de pessoas. Não vou ministrar que eu não tenho tempo. E o levita passa, o sacerdote passa. E quem para olhar o doente, o ferido, é alguém que jamais teria amor por ele, porque a briga religiosa era grande demais entre os samaritanos e os judeus. Era um inimigo que aprendeu o significado do ahavá. Eu cruzei com a vida dele, e no momento que eu cruzei com a vida dele, ele estava caído, ferido, quase morto. E aí é o momento que eu tenho de manifestar o amor que eu gostaria que tivessem comigo. Se eu fosse o ferido, se eu fosse o caído naquela estrada, eu ia estar orando para Deus enviar alguém para me socorrer e me curar. E o samaritano chega e faz toda essa obra. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero que a gente entenda quem é esse próximo. Quem é esse próximo anônimo, que você não tem vantagem sobre ele, nem financeira, nem de status, nem de sobrenome, em que Deus está te convidando a dar sacrificialmente sobre ele, na mesma condição que você faz isso por você. Eu não dou direito às pessoas me julgarem. Eu não quero que as pessoas falem de mim. Você tem o direito de pensar o que você quiser, desde que a vertente, ao contrário, seja verdadeira. Se você não quer ser julgado, não julga. Porque à medida que você se amar, você vai ter que amar o estranho que cruzou o teu caminho. À medida que você se defende, permita que o outro faça a mesma coisa. À medida que você justifica os seus erros e não admite o que os outros façam, Deus está dizendo, você aprendeu a se amar, mas você não aprendeu a usar o ahavá sobre o próximo. Porque tudo o que eu desejo para mim, eu preciso operar, desejar sobre a vida do próximo. Sabe por que a igreja não cresce? Porque nós amamos a nós mesmos. Nós entramos nesse lugar buscando coisas para nós mesmos. Nós buscamos os milagres, nós buscamos resolução de problemas, nós buscamos soluções, nós buscamos caminhos tortuosos sejam endireitados. Mas a primeira oportunidade que eu tenho de derrubar alguém, de criticar alguém, de julgar alguém, eu estou lá. O que Deus estava assinando o que Deus fala na lei e que Jesus repete aqui, é que enquanto eu não entender que o que eu faço por mim mesmo e para mim mesmo é a mesma condição
que Ele me deu por obrigação. Diga para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: a lei, a instrução pede obediência. É um se liga dizendo assim: ó, é melhor fazer, hein? Porque quando você não obedece, coisas são somatizadas e acontecem. Não se liga. E quando ele diz assim: você quer que as pessoas tenham pena de você, você quer que as pessoas cuidem de você. Eu preciso ser honrado, eu gosto tanto de ser honrado, mas quando alguém é honrado na sua frente, você dá ataque de perereca. Irmãos, tive uma reunião muitos anos atrás, um discipulado com líderes da igreja, e eu e o Fábio guardamos o segredo. Tinha acabado de trocar de carro, depois de muitos anos de perrengue e aperto. Escondemos o carro. Depois que eu terminei de dar o discipulado, chamei os meus pastores, os líderes da igreja, e disse: é com muita alegria que eu quero que vocês orem pela gente. Depois de toda a luta, Deus fez o Fábio tomar as rédeas novamente da nossa vida financeira, junto com o Senhor. E Deus está nos honrando com esse carro novo. Os pastores choraram, nos abraçaram. Teve um dos casais que levantou e foi embora. E nós fomos atrás dele para entender o que estava acontecendo. E ela disse assim: eu não entendo por que as pessoas ao meu redor prosperam, crescem, e eu não consigo viver essa experiência. Não consigo admitir isso em Deus, porque para mim isso é acepção de pessoas. Eu falei para ela: irmã, a Bíblia diz que você tem que se alegrar com a alegria dos seus irmãos e se entristecer com a tristeza deles. Hoje é o momento de se alegrar comigo. Não é sobre você, não, é sobre mim, sim. É porque que não sou eu no seu lugar. É porque que não sou eu que estou vivendo isso. Irmãos, quando nós entendemos a nossa necessidade, mas não permitimos que o outro, o próximo, desfrute da mesma experiência, nós não sabemos o que é esse amor. A tua vitória tem que ser a minha vitória. A tua alegria precisa ser a minha alegria. Pastor, é uma coisinha de nada, eu consegui pagar a última prestação, a casa é minha, louvado seja Deus. Porque Deus estabeleceu a promessa, você está vivendo esse tempo, glória a Deus. Nós somos afetados por um bichinho chamado inveja, orgulho e soberba, e que nos conduzem à separação. E é impossível viver o versículo 39 enquanto eu estou nesse estado. Deus coloca pessoas no nosso caminho que não conhecemos para a gente cuidar delas. Líderes, Deus vai colocar discípulos na sua mão com o mesmo problema que você tem. E muitas vezes eles vão se livrar do problema antes de você. E você vai ter que estar lá dando glória a Deus, aleluia, e dizer: Senhor, glória a Deus que o Senhor fez a obra na vida do meu irmão. Pastora, eu não tenho sangue de barata. Você não tem sangue de Cristo. Porque quem tem o sangue de Cristo se comove pelo outro, pela dor do outro, se comove pelas perdas. Bem feito, também não prestava. Não, irmão, vamos parar de olhar o erro, vamos enxergar a dor. Fulano agora, viu lá, está todo destruído, bem feito, também fez mal para muita gente. Um dia a conta chega para todo mundo, não cabe a nós. Tem hora que a gente tem que sentir e se colocar nesse lugar. Estranhos, desconhecidos vão cruzar o nosso caminho, e nós vamos encontrá-los caídos, prostrados, feridos. E a gente vai passar como levita, o sacerdote? Ou a gente, como samaritano, vai parar e dizer: eu entendi o ahavá de Deus. Eu entendi o ahavá de Deus.
Sabe o que muito me entristece? Essa igreja tem muita dificuldade de aprender o arravá de Deus. Vou te dar um exemplo. Muitos membros da nossa igreja não comeram bolo no nosso aniversário. Um bolo para 450 pessoas. Porque infelizmente alguns membros levaram para o periquito, para o papagaio, para o tio, para o avô. As pessoas que não estavam aqui e os que estavam aqui não receberam. Sabe o que é isso? Falta de amor ao próximo. Porque quando eu amo e respeito o meu próximo, eu coloco ele na frente. Igreja, entenda isso. Em primeiro lugar aqui nessa igreja são os nossos visitantes. Membro aprende que nós temos que ganhar ímpio. Essa cadeira não é cativa sua, não é porque você ofertou que você tem direito sobre ela. Entenda isso. Os nossos visitantes não tem nenhum hoje, eu posso sentar a ripa. Os nossos visitantes chegam para serem bem recebidos. Quem é que vai comer o primeiro pedaço de bolo? Os visitantes. Quem é que vai ter cadeira para sentar? Os visitantes. Ah, pastor, eu sou membro da igreja há 10 anos. O visitante senta. Você fica em pé. Porque servir é melhor do que ser servido. Pastora, pede para os membros da igreja se levantarem e darem lugar aos visitantes. Por quê? Porque nós somos os corpos dos diáconos e dos obreiros. Primeiro a levantar. Eu, se fosse você, nem sentava. Porque Jesus diz assim: antes de sentar e ser convidado a se retirar do lugar, espera ser convidado para sentar. Tem bolo para mim, pastora, que sou oficial da igreja? Não, acabou. Glória a Deus, os visitantes comeram. Os pastores não comeram bolo. Eu não comi bolo. E sou pastora presidente dessa igreja. Se existisse algum sentimento de egoísmo, o primeiro a comer bolo nessa igreja tinha que ser eu. E pergunta se eu fiquei chateada, aborrecida ou dei crisezinha. Por quê, pastora? Porque é muito melhor dar, irmão. Que todo mundo coma, que todo mundo participe, que todo mundo experimente. Eu não preciso dessa fatia de bolo para fazer diferença na minha vida. Mas quando eu amo a mim, é a minha barriga, é a minha fome. Se você não tem um bispo abençoador e ele colocasse aqui sobre esse altar frutas contadas na festa de tabernáculo, a gente ia passar vergonha. Porque a gente diz: escolha uma fruta para levar para sua casa. Você não consegue obedecer. Você pega a maçã aqui e olha para ver se ninguém está olhando e vai com a outra mão aqui, ó. Aí você acha que é o cacho inteiro da banana. Se ele não compra, irmão, do que tinha de fruta lá atrás, de melão, de melancia, dava para 3 igrejas igual a gente comer. Mas eu quero para mim. A velhinha que está sentada do meu lado, ela que lute para chegar aqui no altar. Porque as minhas pernas são mais rápidas, eu chego primeiro. Os meninos novinhos, fresquinhos da vida, vai para a fila comer na frente da senhora. Toma vergonha na tua cara, rapaz. Faz fila no retiro, faz fila, vai eles tudo aqui na frente. Aprenda a honrar pai e mãe. Aprenda a honrar os mais velhos. Você não vai ficar sem comer, não. E se ficar sem comer, dá glória a Deus. Eu tenho uma igreja em Angola que funciona, com crianças e famílias que não têm o que comer. E quando a gente dá festa lá, eles são ensinados. Vem a bandeja passando o salgadinho. Irmão, sabe o que é uma bandeja de salgadinho passar para quem não comeu há 2 dias? As crianças, a bandeja passa. Você está servido? Eles fazem assim. Ninguém pega até a tia da escola dizer: crianças, vocês podem comer agora. Porque eles primeiro servem aos visitantes. Primeiro servem aqueles que estão chegando. Depois come a igreja.
Você não sabe. Você não sabe o que é amar ao próximo. Você não sabe se colocar no lugar dessa pessoa que não tem nome, que não tem linhagem, que não tem parentesco com você, porque o teu nível de egoísmo é maior e impede os teus olhos de verem. Você quer chegar aqui e ter cadeira para sentar, ar-condicionado funcionando, mas você não está preocupado como é que faz essas coisas funcionarem. Porque você só pensa em você. E Jesus estava dizendo: está animado para se amar? É como. O texto é como. É comparativo. É da mesma forma que você acha que você merece, o outro merece igual. Você quer o perdão, o teu irmão que está do lado também quer. Você quer ser tocado pela graça, o irmão que está do teu lado também quer. E à medida que a gente aprende a olhar para o próximo com os olhos que a gente olha para nós mesmos, nós trabalhamos e transformamos tudo. Transformamos o ambiente que trabalhamos, transformamos o ambiente que vivemos, mudamos o ambiente dentro da nossa casa. Eu tenho que falar. Eu moro num prédio onde os empregados não sentam à mesa, onde serviçais não comem junto com os seus senhores. Algumas vezes nem antes, outras vezes nem depois. E é surreal pensar para mim que alguém entra dentro da minha casa para me servir, e vai dar hora do almoço e eu vou comer e não vou oferecer um prato de comida. E não vou dizer, coma. Que tipo de ser humano é esse? Que acha que ele é digno de comer porque ele tem o dinheiro, ele tem a comida. E o outro que se lixe na sua vida, no seu trabalho. Que tipo de ser humano é esse? Que consegue comer com tranquilidade, sabendo que tem um cara do lado dele que não tem o que comer. Pastora, por que a senhora está dizendo isso? Porque Deus cansou de um amor fingido. Deus cansou da gente dizer, eu amo o Senhor e amo o meu irmão, quando na hora de partir o bolo, eu quero as 2 fatias para mim. Eu não quero nada. Irmão, fazer ação social, recolher roupa e sapatos, para distribuir para quem não tem, depois de calamidade, depois de pandemia. E os irmãos que vêm ajudar a separar as roupas, pegam as roupas para eles. Separa os sapatos para eles. Se a gente não está aqui para ver e dar um choque de ordem, não chega lá não. Porque as pessoas querem ir para si. Você já não tem um tênis? Eu tenho, mas o meu está surrado. Esse aqui está um pouco melhor do que o meu. Não, querido, você tem um. Você precisa dar para quem não tem. Tá bom já. Fica de pé no seu lugar. Chamar os oficiais aqui na frente. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Ele olhou para mim e para você de uma forma igualitária. Os mesmos direitos que Ele derramou sobre a minha vida, Ele derramou sobre a vida do meu irmão. Nós não somos melhores do que ninguém. O seu dinheiro não dita quem você é. O que você tem não dita quem você é.
Dinheiro é muito bom, mas quanto mais Deus te der dinheiro, Deus está dizendo: vou colocar pessoas no seu curso para você ajudar. Não deseja prosperidade se você é avarento. Porque Deus derrama prosperidade para quem tem coração de dar. Para quem é ajudador. Para quem se comove com a dor do próximo. Se você quer ficar próspero só para ter apartamento e carro, desculpa, Ele não vai te dar. A igreja primitiva se reunia e dizia assim: o que você tem? Eu tenho um terreno lá em... Não, tem um outro nome. Não, você falava Santa Rita, não, era um outro nome aí. Você falava Vila de Cava, que é mais feio ainda. O que você tem aí? Eu tenho um terreno lá em Vila de Cava. Não é mais seu, agora é da igreja. Traz aqui, que nós vamos vender e nós vamos dividir. Porque aqui todo mundo vai ser igual. Essa mentalidade durou pouco. Só a igreja primitiva viveu isso. Sabe por quê? Porque com a medida que o tempo foi passando, o egoísmo começou a se manifestar. O fulano deu uma pena, eu vou dar o meu terreno? Não. O fulano doou um par de roupa e eu vou ter que doar o meu carro? Não. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Quem dera que a gente pudesse chegar o dia e entender isso. Eu não quero dar R$100 de dízimo. Eu não quero dar R$500 de dízimo. Eu quero dar 10 mil. Eu quero dar 15 mil. Por quê, pastora? Porque se eu posso dar 15, Ele me deu 150. Nessa ceia nós vamos pedir ao Senhor para arrancar de nós todo egoísmo, tudo aquilo que nos impede de amar o nosso próximo verdadeiramente. Não é a turminha que você gosta, não. Não é o grupinho que você sai depois do culto, não. É o que Deus vai fazer tropeçar na tua frente. São os sem nomes, os que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. São os que aparentemente são estranhos. Mas se ele foi parar lá com você, não é o vizinho que vai ajudar, é você.